A maternidade reserva muitas surpresas. Alguns bebês contrariam as probabilidades e nascem em situações pouco previstas pela medicina. Mulheres que engravidam aos 50 anos, outras que viram mães da noite para o dia sem sequer saber que estavam grávidas. E até bebês que são operados dentro do útero, antes mesmo de nascer. Olha, essas histórias impressionantes você vai acompanhar agora aqui no Hoje em Dia. Olhos espertos, inquietude de um menino com vontade de viver. Matheus é um lutador desde quando estava na barriga de Vera. Quando terminou, ela falou: então, ele tem um problema na coluna. 19 semanas de gravidez. O que ela viu fez o marido Marcos desmaiar durante um exame. Aí ela fazendo ultrassom lá, tive uma parte que ela ficava sempre naquela parte, olhando naquela parte. Falei, não, tem alguma coisa aí, né? Aí foi na hora que ela acabou o ultrassom que ela falou, ó, só tem um probleminha. Na hora que foi esse probleminha eu desmaiei. Foi mesmo? Foi. Susto? Ninguém espera o diagnóstico mielomeningocele, ou mielo. A má formação na coluna vertebral do feto expõe a meninge ao líquido amniótico que o envolve na placenta, o que lesiona os nervos. Você imaginar que o seu bebê tem um problema na coluna, que ele pode não andar, que ele pode não controlar fezes, que ele pode não controlar a urina, que ele pode desenvolver uma hidrocefalia, eu só imagino o grau de desespero que elas têm. O que eles não sabiam é que a equipe da doutora Denise desenvolveu uma técnica pioneira para reduzir os danos da doença. Porque até então a meningomielocele estava sendo tratada abrindo-se a barriga da mãe, expondo-se o útero e expondo diretamente o bebê. Isso tem um alto risco. Hoje vamos acompanhar a cirurgia no bebê de Karen, que viu o sonho da maternidade se transformar em pesadelo quando recebeu o diagnóstico. Meu chão acabou. A equipe da doutora Denise aperfeiçoou um método desenvolvido na Alemanha. A endoscopia fetal é feita através de 3 furos na barriga da gestante, 2 para as pinças cirúrgicas e 1 para a câmera. Primeiro parte do líquido amniótico, aquele que envolve o feto na placenta, é retirado. Uma injeção de gás carbônico permite reposicionar o bebê. Depois, os médicos fazem a cirurgia. No lugar onde a coluna está aberta, a meninge é restaurada. O corte é coberto com uma película. Segundo a doutora Denise, isso dobra a chance do bebê andar e reduz a chance de ter hidrocefalia, o acúmulo de água no cérebro. Então, apesar de não ser uma cura, a melhora para o dia a dia do bebê é muito sensível. Reencontramos Karen em casa alguns dias depois da cirurgia. Agora é repouso até a chegada de Enzo. Só na expectativa agora de receber o Enzo. Benício também tirou proveito de uma técnica experimental. Quem vê nem imagina que o menino já fez 2 cirurgias no coração. Uma quando ainda estava na barriga de Mariene. Era uma estenose pulmonar. 1 a cada 100 bebês nascidos apresenta alguma anomalia cardíaca, tá? Seja ela de estrutura, né, defeito, seja alterações de ritmo ou disparos no coração, ou alguma anomalia secundária no coração, mas que tenha o coração afetado. No cateterismo fetal, uma agulha de 15 centímetros de comprimento é usada para perfurar a barriga da mãe. A entrada no útero é um tiro de precisão absoluta, não pode errar. Uma vez no útero, é direcionada ao tórax do bebê, até atingir o coração. Quando chega à posição desejada, o balão introduzido pela agulha é inflado. Depois de nascer, Benício colocou um stent, dispositivo para impedir o entupimento da válvula do coração. Agora o tratamento acabou. O Benício está tratado, né? E era um caso bastante grave quando a Mariene nos procurou.
Hoje, para a alegria dos pais, o coração de Benício anda a 100 km por hora. Ele não para nunca. Graças a Deus. O melhor resultado possível a gente teve. Graças aos médicos, ao avanço na medicina, a Deus, a todo mundo mesmo. Sem pré-natal, sem barriga, sem aviso. Eu tenho problema de pedra no rim, então eu fui pro hospital achando que eu estava com pedra no rim porque eu comecei a sentir muita dor. Os médicos pediram exames para confirmar o diagnóstico e veio a notícia. Ele fez ultrassom e ele disse: Maíra, você tá grávida. É uma menina, só que você tá em trabalho de parto, vai nascer agora. E eu falei, não, faz esse exame direito, porque eu não tô grávida. Na época, o anúncio do parto inesperado de Lara, que hoje tem 7 anos, soava como uma piada ou desculpa esfarrapada para matar o trabalho. Eu trabalhava no banco na época, né? E aí a minha chefe, ela falou, Maíra, isso é pior do que matar a avó. Tipo, a desculpa, porque eu liguei pra ela falando que eu não poderia ir no dia seguinte porque eu tinha tido um nenê. Ontem eu tava trabalhando, eu não tava grávida. Como que hoje eu tive um nenê? Uma chegada sem aviso, sem sinais e sem planejamento algum. Hoje a nossa equipe veio até aqui, ao bairro do Macuco, em Santos, no litoral paulista, para ouvir de perto a história dessa moça aqui, a secretária Priscila. Ela só descobriu que estava grávida durante um procedimento de rotina com 38 semanas de gestação. E apenas uma semana depois dessa descoberta, olha só quem chegou. Nasceu o Theo, o caçula tão paparicado da família. A mãe nunca planejou ter filhos, se contentava com sobrinhos. O ciclo menstrual irregular e o peso de Priscila teriam ajudado a esconder Theo. Até a médica desvendar o mistério num exame de rotina. Quando eu mostrei a barriga para ela, ela falou assim, você tá grávida? Eu falei, não, tá doida? Ela falou, não, você tá grávida. Nossa, até me assustei na hora. E naquele momento, você acreditou ou você ainda achou que ela estivesse enganada? Eu achei que ela estava enganada. O ultrassom confirmou, mas ainda nem deu para se acostumar com a nova realidade. Assustada aí. O susto não passou até hoje. Não, às vezes eu acordo e falo, não acredito que eu sou mãe ainda. Às vezes você esquece, assim, na madrugada, esquece? Chama, vem cá, tia. Acredite, descobrir uma gestação já avançada é mais comum do que se imagina. 2 perfis têm uma relativa frequência. Primeiro, mulheres que tiveram antecedentes de cirurgia bariátrica ou pacientes que estão com obesidade mórbida. Portanto, elas não sentem muito as modificações intraabdominais e também não controlam os seus ciclos menstruais. Muitas vezes pode ser uma negação até subconsciente. Vanessa faz parte de um outro grupo, o que queria muito ter filhos. Desde muito jovem, até mesmo antes do casamento, ela já pensava sobre isso, mas por conta do excesso de peso dela e dos ovários policísticos, né, ela acabou adiando um pouco esse sonho porque ela tinha que fazer o tratamento. O que a sua médica falou sobre a possibilidade de você engravidar? Muito pequena, muito pequena. Você já tem esses problemas de endometriose com os ovários policísticos com acima de 100 quilos, é nulo. Há 2 anos, esse era o corpo de Vanessa. Quando ela teve essa conversa com o médico, na verdade, ela já estava grávida do Arthur há 2 meses. E ainda foram mais 7 meses de restrições alimentares intensas, perda de peso e muita dor e enjoos. Tudo confundido com os efeitos da cirurgia. Eu tinha medo de morrer, porque a dor era muito forte. Era uma dor muito intensa, era uma cólica muito forte e aí eu sentia muita dor na virilha e nas costas. Então era diferente. Eu tentei me apoiar no registro que liga o chuveiro e nesse momento que eu fiquei de cócoras, eu fiz mais força, né, para levantar. Tá. Nesse momento de fazer a força, eu senti que estava saindo. E aí, como eu não sabia que estava grávida, não sabia o que era, eu coloquei a mão. No que eu coloquei a mão, expeliu automaticamente, saiu de uma vez só uma criança. Vanessa tomou um susto
porque ele não respirava, não dava sinais de vida, mas o marido veio socorrer e soprou na boca do filho mais de uma vez. Na terceira vez que ele fez, eu estava ali olhando, porque não estava entendendo o que estava acontecendo, o Arthur arregalou os olhos e deu um grito. E aí arrepia todo mundo até hoje, eu principalmente, de contar, porque é uma emoção indescritível, não dá para descrever naquele momento. Porque em fração de segundos eu achava que eu ia morrer, eu me culpei por ter uma criança e não ter percebido que estava grávida, então ela estava morta, e não era nada daquilo. Então todo aquele pânico que eu tinha passado naqueles últimos momentos era uma vida. Foi assim que nasceu o filho tão desejado. E claro, se adaptar à vida de mãe, né, nessa vida... De última hora, né? Sem preparo nenhum, mas é muita alegria. Ser mãe foi maravilhoso. E essa história de que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, no meu caso aconteceu. E o primeiro neto de Dona Roseli? Aí quando a gente viu aquela carinha, que a gente se... né? Aí passa um pouco do medo, do susto. Você vê aquela coisinha assim, você já se derrama já por ele. Dá até pra avó pensar em um outro neto, mas com uma condição. Dessa vez, precisa ser planejado. Que avisem antes. Avisem antes pra gente poder preparar, porque no dia, aí você pensa, vai pôr o quê? O quê? Bebês até então improváveis que provaram logo porque vieram. Palma, 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 pé, pé, pé. Filho querido de uma gestação diferente, onde a barriga não apareceu. Contrariando todos os riscos, veio saudável. Se ficou desconhecido por 9 meses, já não importa mais. Arthur foi desejado tantas vezes. Será amado por uma vida inteira. Persistência e energia movem Rosana, que brinca com Anitta e Rafael como qualquer mãe. A maioria das mulheres entra na menopausa por volta dos 50 anos. Só que a genética favorece algumas delas, como a Rosana, que nessa idade ainda ovulava. Foi então que a medicina reprodutiva deu um empurrãozinho. E na sexta tentativa vieram a Anitta e o Rafael. Eu sou uma pessoa que acredito nos meus sonhos. Eu tinha sonhado com a minha filha, sonhei carregando o bebê. O médico às vezes acreditava. Eu falei, eu vou ter com o senhor ou sem o senhor? O senhor vai continuar? Vai ser da minha barriga, eu ainda falava para ele. O obstetra que cuidou da gestação confirma a saúde da paciente, apesar do susto que levou. Ela associava num único ser, ela aos 50 anos de idade, grávida de gêmeos. Ou seja, é o terror do obstetra. Os médicos dizem que a idade ideal para engravidar é entre 20 e 30 anos. Nessa faixa, há óvulos em bastante quantidade e eles ainda estão jovens e saudáveis. Aos 35 anos, o número de óvulos cai, assim como a qualidade deles, e aumenta o risco de abortos espontâneos e de anomalias genéticas, como a síndrome de Down. Aos 40 anos, 1/4 das gestações terminam em aborto espontâneo. Acima dos 45 anos de idade, é bastante improvável uma gestação natural. Rosana optou por uma fertilização in vitro. Nesse método, óvulos e espermatozoides são coletados e a fecundação é feita em laboratório. Os embriões, depois, são implantados no útero da mãe. Com o tratamento de fertilização, mulheres com 40 anos têm 25% de chance de sucesso. Rosana já tinha 50 anos e a chance de engravidar era mínima. Do ponto de vista, digamos assim, de sorte, ela ganhou talvez 10 vezes na Mega Sena. A idade avançada era um complicador, mas a maturidade ajudou no sucesso da gravidez. E como mulher mais madura, eu acho que nós somos mais responsáveis e até meio caretas demais, né? No dia do parto, uma surpresa. Eu comecei a ter dores do parto e eu não sabia, porque ninguém me preparou como estoura a bolsa, porque eu estava preparada para uma cesárea. Eu fiquei preocupada, o médico, calma, você está entrando em trabalho de parto como se fosse uma menina de 20 anos. Falei, tá bom, doutor, mas eu não tenho 20 anos, vamos na cesárea.
Aos 7 anos, Anitta e Rafael são crianças curiosas e cheias de saúde. Ela é toda vaidosa. Ah, entendi. E o Rafael é do agito? Rafael é do esporte. Rafael, ele gosta de... Onde tem parque com montanha-russa, ele fala. Tem montanha-russa? E você acompanha? Na montanha-russa, não. Idade, para Rosana, é só um número que não dá a medida desse amor de mãe. Sabe uma pergunta que me faz? E você não vai ficar chateada que você vai ficar parecendo que você é mais avó do que mãe quando eles crescerem? Eu falei, não, porque o que vale é o amor. E tem muita vovó que cria os netos com maior amor e dá muito certo. Mas o meu espírito não é de avó.